paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um NPV Podcast. Você que está aqui conosco através do Facebook, você também que está através do YouTube, vai deixando ali seu like, vai compartilhando, se inscreve e ative o sininho. Hoje eu estou recebendo o pastor Daniel Gonçalves, a glória e honra do nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu amado, a paz, pastor. Paz do Senhor, para mim é uma alegria, para mim é uma honra poder estar aqui para podermos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Aleluia. E eu estava justamente pensando hoje, comentando sobre processo e o propósito, essas duas coisas que caminham junto na vida de um cristão e que nós vamos observando que cada vez é mais difícil discernir o propósito e discernir também o processo no meio dessa caminhada. Como que funciona isso na sua vida, pastor Daniel Gonçalves? Referente à questão desse assunto, a gente tem que ter um cuidado grande pelo seguinte, porque existem pessoas que acham e acreditam que toda pessoa ela tem que ter um propósito igual a outros. Tem pessoas que acham, por exemplo, todo mundo ele tem que ser pregador, todo mundo tem que ser cantor, todo mundo tem que ter um dom semelhante ao outro. O primeiro detalhe que a gente tem que entender do propósito é qual? É o que Deus estabeleceu para a nossa vida. Qual foi o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida? E como o Senhor pontuou, o propósito ele está alinhado junto com o processo, porque a partir que Deus estabelece na nossa vida um propósito, consequentemente nós vamos passar pelo processo. É inevitável. Basta a gente permear um pouco nas Escrituras, a gente vai ver o processo na vida de homens de Deus. Por exemplo, a partir que Deus estabeleceu um propósito na vida de Abraão, ele entrou no processo. A partir que Deus estabeleceu um propósito na vida de José, ele entrou no processo. A partir que Deus estabeleceu um propósito na vida de Moisés, ele entrou no processo. A partir que Deus estabeleceu um propósito na vida de Jacó, ele entrou no processo. Você vai ver também na vida de Jefté, o apóstolo Paulo nem se fala, né? Então, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, que Deus estabelece um propósito na vida dele, a partir daí, consequentemente, ele vai viver um processo. Aí nós temos que saber distinguir entre as questões, por exemplo, no propósito. Tem muita gente que está sofrendo consequência de erros e acha que está sendo provado, quando na verdade são decisões erradas que ela tomou durante o processo do propósito que foi estabelecido. Então, de forma inicial, a gente tem que entender esse aspecto. Deus estabeleceu. E como é que eu sei o que Deus tem na minha vida? Pela experiência pessoal e pela Bíblia, a gente entende que a primeira coisa que Deus fará na vida de alguém quando ele tem um propósito é arder a chama para ele ter desejo por algo. Se a pessoa é missionário, ele vai arder o coração dele para ele querer almas. Se o desejo dele é pastorado, Deus vai fazer arder no coração dele esse desejo. Se é ser mestre, Deus vai fazer arder no coração dele. Então, de forma inicial, eles estão alinhados o propósito e o processo. O apóstolo Paulo dizia que a leve e momentânea tribulação traria um peso de glória. Às vezes o processo ele é tão duro, né, na vida porque cada um vai viver um propósito. E às vezes ele fica olhando para um lado, olhando para o outro, se perguntando, Senhor, mas por que o processo meu é tão difícil e de fulano parece que não é? E às vezes ele fica meio conflituoso, né? Você vai observando que a vida de José, ele tinha o propósito de governar. Mas parece que quanto mais ele chegava, quanto mais as coisas aconteciam, mais parece que ele estava distante. Como que funciona isso dentro da alma do ser humano, pastor? Como que lidar com isso? Parece que tudo está te empurrando para um lado, mas tudo faz, como diz a palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus.
Tem um adágio popular que diz que tem pessoas quando passam por algo, ele diz que parece que tudo conspira contra ele, né? O mundo inteiro conspira contra ele. Quando na verdade não é que seja que o mundo conspira contra ele, é porque Deus passa a fazer essa pessoa como uma referência. E toda pessoa que se torna referência em algo, automaticamente ele se torna alvo, né? E eu entendo o seguinte: a pessoa, quando Deus estabelece um propósito na vida dele, ele vai de fato passar por situações mais adversas do que outros, simplesmente por quê? Porque existe algo que Deus quer prepará-lo para que ele possa viver. E Deus não quer que vivamos um propósito sem passar pelo processo, para que nós, pelo menos dois motivos, para que entendamos quem deu e quem ele é. Entendendo quem deu e quem ele é, porque tem muita gente jogando fora os propósitos de Deus porque não entendeu quem deu nem quem ele é. Uma vez eu entendendo quem deu e quem ele é, eu passo a valorizar aquilo que ele colocou em minhas mãos. E quando eu passo a entender isso, eu não foco, porque existe a questão da gente focar. Se você foca muito nas dificuldades, ela vai lhe trazer um peso maior. Mas quando você entende que o que o senhor falou aí coopera para o bem, a carga aparentemente ela vai se tornar menor. Não que se torne, mas a questão é a sua visão, onde é que ela está. Porque quando a partir que você passa a olhar para algo, por exemplo, você está fazendo algo que é interessante, que lhe traz algo, um desejo, um prazer naquilo que você está fazendo. Já observou, às vezes, num diálogo com alguém, ou pregando, ou fazer alguma coisa que você ama? Você diz, essa hora, já passou. Agora, se você, por exemplo, está no hospital, doente, a hora parece que não passa. Por quê? Porque a questão é qual é o tipo de perspectiva que a sua mente está enxergando. Como é que está passando isso dentro de você? Dentro de você, né? Então, as tempestades externas vêm, mas é por isso que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, porque ele acalma o que é principal, a tempestade interna. Porque se a interna estiver bem, a externa não terá tanto poder e efeito sobre a vida do cristão, ou daquela, como estamos conversando aqui, sobre a vida da pessoa que Deus estabeleceu um propósito para a sua vida. E quando ele entende que necessário é sofrer, porque Paulo entendeu isso. Quando ele vai falar ali a igreja de Corinto, capítulo 12, ele entendeu que o sofrimento faz parte do processo da vida daqueles que são chamados por Deus. Quando eu entendo isso, que é eu entender que ser chamado é carregar sobre si as marcas de Cristo, então automaticamente eu compreenderei que eu vou passar, mas não passarei sozinho. E é interessante, né, pastor? A gente vai observando que Deus chama a todos para um propósito específico, né? E às vezes a pessoa que chega na igreja, ele entende que tem aquele fulano, aquele crente de banco, né? Que ele acha que ele não vai fazer nada, mas ninguém chega na casa do Senhor por acaso. Deus tem algo para ele fazer, algo para ele executar, né? E às vezes ele está passando ali, fazendo campanha, 7 dias de campanha, para tentar se livrar do propósito. Como que pode isso, pastor? Até ele entender aquele negócio dentro do coração dele, falar, isso, meu filho, isso faz parte do que eu estou gerando em você. É um conflito muito grande para esse irmão que está chegando, né? Muitas vezes ele fica, como se diz, tem aquele fogo dentro de si, de fazer algo para Deus, mas não sabe como fazer, não sabe como executar, não tem essa destreza, né? E às vezes aquela aflição de espírito, né? Ele precisa de alguém, um mentor, né? Ele precisa de um pastor, ele precisa de alguém mais perto dele, para poder entender aquele processo dele, até levar ele a viver aquilo que ele, ou seja, viver aquilo que ele foi chamado para viver.
Tem que ter alguém para dar um start, falar, meu filho, Deus te chamou para dança, não, Deus te chamou para ser empresário, Deus te chamou para, não, Deus te chamou para cantar, meu filho, você canta bem, Deus te chamou para louvar, você vai gravar, Deus vai honrar, algo vai acontecer. Sempre tem alguém para olhar para a gente e falar, olha, tem algo destacando em você. Que às vezes a pessoa que sabe tem muito dom, como se diz, é alguém que carrega muito dom, porque existe, né? Tem gente que carrega muito dom, mas tem sempre um que destaca. E alguns tem que deixar para trás para poder fortalecer aquele outro que destacou, né, na vida dele. Então, a gente vai observando assim que durante essa etapa desse processo, né, que a pessoa vai entender que nem tudo é luta, às vezes algumas provas que Deus prova para gerar esse coração, algumas feridas que Deus faz, né? A Bíblia fala que quem faz a ferida e ele que sara, né? Como lidar com esse sentimento que Deus fez a ferida? Primeiro detalhe que a gente tem que entender é o seguinte: toda pessoa que ela chega na igreja, nós temos que começar a cumprir o que Jesus falou em Mateus 28, que é fazer discípulo. O que é fazer discípulo? Fazer discípulo é formar alguém para ter uma mentalidade e como é que eu posso dizer? E nós temos como responsabilidade não formar eles dentro da nossa mentalidade, mas da mentalidade do reino. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem pessoas que a mente deles, o pensamento deles está arraigado a quem está discipulando ele. Pode ver que ele fala algo, você pergunta para ele e ele não sabe responder, porque implantaram aquele pensamento nele, não levaram ele a expandir aquele pensamento. Então a mente dele está restrita a alguém que só foi colocando lá na mente dele, colocou, e tudo que ele tem na sua mente está fundamentado no pensamento de alguém que colocou, né? Você costuma perguntar o seguinte, por exemplo, Jesus viveu 33 anos e meio, né? Em 30 anos, Lucas pontua que ele começou o seu ministério, e 3 anos e meio é dado a ele o período do seu ministério. Aí você chega para a pessoa e diz assim, se Jesus viveu 33 anos e meio, você me prova que Jesus viveu 33 anos e meio? Aí ela, não sei. Está na Bíblia? Não sei. Ou seja, eu creio assim? Creio. Mas se eu creio, mas não provar o que eu creio, tem algo complicado. Porque eu só não posso crer. Como é que eu posso crer naquilo que eu não li? Como é que eu posso crer naquilo que simplesmente me disseram? Então, o primeiro detalhe que a gente, como discipulador, ensinador, formador de pessoas, tem que fazer é isso, colocar na mente dessas pessoas que elas têm que ter um fundamento que é o reino de Deus. Segundo... uma base, né? Isso, tem que ter essa base. Para quê? Porque a gente tem que entender, todos têm, como você falou, algo de Deus, mas nem todos são chamados para a mesma obra. Então, o que é que tem que implantar neles? O seguinte, prepará-los para eles entenderem o propósito, porque de um extremo a outro, temos uma oscilação na igreja. Qual é o extremo a outro? Porque tem pessoas que forçam as pessoas a ter ministério. Verdade, tem isso também. Então tem pessoas que forçam, não, você tem ministério de cantar, mas a pessoa às vezes não tem ministério de cantar. Não, você tem ministério de pregar, mas às vezes a pessoa não tem ministério de pregar. Você tem ministério para fazer isso, aquilo, outro. Mas, de fato, a pessoa tem. Porque a primeira coisa que ela vai ter dentro do seu ministério é o desejo por ele. Deus nunca vai lhe dar um ministério sem antes arder em seu coração, né? Então, a questão que a gente tem que entrar primeiro é por esse caminho. Para as pessoas que estão chegando, principalmente os que estão começando. Porque eu digo sempre o seguinte, a gente às vezes pega uma frase assim, Deus tem pressa de lhe usar. Deus usa até pessoas para outras dizendo isso. Mas a perspectiva de Deus ela é diferente da nossa. Por exemplo, Deus, vou usar Deus, mas foi Jesus que falou, mas é o mesmo.
vai, Ananias, e diz para Saulo que ele, para mim, é um vaso escolhido. Mas esse vaso escolhido, alguns acreditam, historicamente, que para ele começar o seu ministério foram depois desse dia de Atos, capítulo 9, aproximadamente 14 anos. Mas se ele é um vaso escolhido, teve que esperar 14 anos para poder viver e vivenciar. Então Deus não quer usar pessoas prematuras. Por isso que nós temos que inserir na mente delas o quê? Você tem um chamado, mas até chegar onde Deus quer, leva tempo. Alguns vai ser 3 anos, outros vai ser 10 anos, outros vão ser 15, outros vão ser 20. Por exemplo, de forma rápida, quanto tempo passou Abraão? Cerca aí de 25 para frente, né? Desde a promessa. José, com 17, assumiu com 30. Davi, alguns dizem que ele tinha 16 para 17. Se ele tem 16 para 17, assumiu ali basicamente com 30, foram entre 13 para 14 anos também. Paulo, mais ou menos isso. O próprio Jesus começou no templo com 12, apareceu na Bíblia, mas só iniciou o ministério com 30. Então existe essa questão de deixarmos as pessoas cientes. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que ela fica fugindo e outras que não fogem, elas querem rápido. Até eu posso usar, alguns usam o carbureto, né, na banana, ou seja, amadurecer antes do tempo. Não tem como. Deus não tem pressa de nos usar. Deus tem pressa de nos preparar, porque Ele sabe o que vamos enfrentar. Tem muita gente, nós olhamos hoje para a mídia, tem muita gente que começou e daqui a pouco desapareceu. Por quê? Porque apenas teve mídia, mas não estava preparado para estar onde Deus colocou. Então, essa é a área que nós temos que conscientizar essas pessoas que estão iniciando. E aqueles que querem fugir, basicamente como Jonas, a gente tem que tentar entender, de fato, a realidade dessa. Porque cada pessoa tem uma mentalidade diferente, né? O senhor é pastor, eu sou pastor, a gente sabe que todo ser humano, é o maior desafio de um pastor, é lidar todos os dias com pessoas com mente totalmente diferente uma da outra. Alguns com a mente travada, alguns para frente, outros para trás. Isso, outros para frente demais. E outros para trás demais. E é um processo, né? Às vezes eu já vi observando alguém falar, olha, pastor, meu ministério não flui por causa da minha esposa, não sei o quê, e mais ou menos isso. E normalmente a esposa é para forjar aquele cara. Deus colocou ali para ser duas lixas sendo lixado ali o tempo todo, para aquele cara também ser preparado para ele avançar em fé. Às vezes anda mais devagar, mas a resposta, a força é maior, cordão de 2 dobras. E às vezes ele não entende, ele fala, nossa, Senhor, mas essa mulher ela não quer se converter, ou o marido que talvez ainda não se converteu ao Senhor. Mas tudo é um processo, talvez para essa irmã, esse irmão, se aproximar de Deus e orar, tirar mais tempo de oração. Então Deus trabalha de todas as formas. A gente vai observando que no meio do processo e do propósito, Deus é um Deus que Ele usa de tudo e de todos, para que algo aconteça dentro de nós, assim, para que uma chave mude, né? E algo aconteça tremendamente, assim, para as pessoas verem a glória de Deus. O vaso de barro, né, como a Bíblia fala, né, ele precisa ser forjado, ele precisa ser moldado, ele precisa, né, ir ao fogo, ele precisa ser tirado na hora certa. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, alguns processos na vida da gente, pensa que vai estar só no fogo, só na prova. E nem sempre, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, se eu estiver só jejuando, Deus vai me usar ainda mais. Não, irmão, Deus te usa pela graça. Verdade. Eu tenho um livro. O tema do livro, de um dos meus livros, né? É Aprendendo o que não se deve pregar. No início do livro eu trato sobre isso. Porque tem pessoas que é o seguinte, por exemplo, vamos a um exemplo da ceia antes de entrar nesse aspecto. Chegou na semana da ceia. Aí ele diz, eita, vou ter que vigiar mais. Vou ter que orar mais, porque é semana de ceia. Poxa, e as outras 3 semanas não se viu, não?
Então ele está só pensando na proximidade. Pessoas do mesmo jeito. Vai pregar, por exemplo. Aí chega na semana que ele foi convidado para pregar, eu vou jejuar essa semana. Eu vou orar essa semana. Eu vou ler Bíblia essa semana. Isso é o maior fracasso, principalmente de quem prega. Porque eu não jejum para poder pregar. Eu jejum para poder mortificar a minha carne e viver para Deus. Para ter uma vida de comunhão. De comunhão. Né? Eu não oro para poder pregar. Eu oro para poder desfrutar de um relacionamento de intimidade com Deus. Eu não leio Bíblia para poder pregar. Eu leio Bíblia para poder me alimentar todos os dias e conhecer a palavra de Deus. Aí tem pessoas que entram nessa ilusão, pode ver que quando elas têm essa ilusão, ela passa a semana jejuando, semana orando e lendo a Bíblia. Quando chega no domingo para pregar, Deus não usou ela, ela frustrou-se. Porque ela entendeu que ela tinha que fazer isso para Deus usar. Quando na verdade, por exemplo, Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele diz: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Verbo passado. Ele usou primeiro o verbo passado, porque, ou seja, ele tinha uma vida de oração contínua com o Pai. Então ele não resignou a oração do momento, mas a intimidade que ele tinha todos os dias. Então essa é a base da oração. Né? E a base do ministério nosso, melhor dizendo, porque se nós não entendemos assim, a gente sempre vai fracassar e vai se frustrar. Eu tenho falado desse evangelho eterno, né? Esse evangelho que nós entramos dentro dele e vamos chegar na eternidade. Às vezes a pessoa pensa assim, né? E a Bíblia vai dizendo que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel e justo para concluir. E às vezes a etapa que a gente passa, seja o pregador, seja a missionária, seja o homem de Deus que está ali lutando para vencer, e às vezes Deus segura a gente em alguns momentos, como o próprio Deus segurou José. Né? E aí, como que esse processo, há uma frustração. Né? Deus segurou, igual o senhor está falando aí, sobre a pessoa que se prepara, e às vezes Deus fala: não, filho, você ainda não entendeu o mistério. E aí é a hora que a pessoa tem que estar ligado, né? Para não se frustrar. Fala: não, Senhor, eu vou entender. Uma hora eu vou conseguir. Pedro era um cara insistente. Pedro era aquele cara que ele escutava para trás de mim, Satanás. Na mesma hora ele sabia quem era Cristo, ou negava dizendo que não ia negar. Então foi um processo, a vida de Pedro foi um processo para ele ser aquele cara brilhante no final. Né? Que a Bíblia vai falando que a sombra de Pedro curava. Então, às vezes a gente não quer viver o processo, a gente quer o resultado do processo. Né? E a pessoa quer ver o resultado do processo e tenta burlar. A gente tenta burlar, todo ser humano tem essa vontade de pular o processo, porque às vezes o processo é muito dolorido. Né? Deus promete, fala: ó, meu filho, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra, te mostrarei. Né? Ele saiu tudo para ter um filho, né? E para cumprir a promessa que o Senhor havia falado. Mas talvez, como se diz, a vontade de Abraão era estar no meio da família e ter ganhado o filho ali, o Senhor cumprido a promessa ali. Mas devido ao propósito e o processo, Deus queria que Abraão saísse. E às vezes a pessoa que está chegando agora, talvez a pessoa que está passando por prova, por situação, talvez é porque não entendeu ainda, né, essa situação de que tudo coopera. Eu acho que foi a parte mais difícil que eu li muito, né, eu perseverei muito. Em alguns momentos eu falo: Senhor, eu fui muito confrontado com essa palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Porque eu vim de uma família muito pobre, uma situação muito difícil, e todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Eu tinha que falar, eu tinha que liberar aquela palavra: Senhor, é para o meu bem. Né? E é aí, por quê? Porque precisa acalmar a tempestade aqui dentro. Né? Quando o salmista fala: aquieta minha alma, porque ainda hoje eu louvarei. Ou seja, diante dessa frustração, né, da pessoa se preparou, humanamente falando, ela tem talvez até uma palavra de Deus para executar aquilo, para fazer aquilo, mas às vezes ela se preparou com as ferramentas de Saul, vestiu a roupa de Saul. Ela não foi como Davi era só com a funda, não é verdade? Às vezes ela se preparou de uma forma que alguém falou para ela: não, faz isso, faz aquilo, pegou uma cartilha e seguiu.
E nem sempre dá o mesmo resultado. Talvez a cartilha que deu certo para mim, uma cartilha, não é a palavra. Entende, né? Talvez não tenha o mesmo resultado para você. Porque o propósito é outro. Deus não nos usa baseado no nosso mérito. Deus nos usa baseado na sua graça. Existe um esforço humano para se dedicar, mas em tudo é graça. É porque fulano prega muito. Não, é a graça de Deus. É porque o outro canta demais. Não, é a graça de Deus. O homem, ele se apega muito às técnicas. Mas a técnica é errado? Não. Mas ele é achar que é aquilo que dá resultado. É achar que é aquilo que vai fazer fluir. Quando, na verdade, tudo em nossa vida relacionado a ministério e a propósito de Deus está... Isso é questão de graça. Se não for a graça de Deus, né? E quanto à questão quando nós olhamos para nós mesmos e nos frustramos, isso é para nos mostrar o quanto somos dependentes da graça. Paulo disse o seguinte, quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Nesse diálogo, Deus disse o que para ele? A minha graça te basta. Mas ele diz, quando eu estou fraco. E a condição do homem diante de Deus, ele é fraco. Porque a força vem de Deus. O poder não é do homem, o poder é de Deus. Por que tudo isso nós temos que entender? Para entender que a glória é de Deus. Nós somos apenas vasos usados por Deus. Então, a partir que a pessoa passa a compreender e entender isso, ele vai entender que ele está dependendo de quem o chamou. Isso é fato. Nós vamos passar por fases em nossa vida que a gente vai olhar e dizer assim, parece que eu não tenho chamada para isso. Ou, acho que Deus não me chamou para isso. Mas isso é a frustração humana. Nós, como seres humanos, estamos fadados a poder, no decorrer da caminhada, enfraquecer algumas vezes. Por exemplo, se pega Elias, que é considerado o profeta do fogo. Mas daqui a pouco ele pede a morte. Você pega Jó, que lançou-se sobre a terra e adorou, mas daqui a pouco ele amaldiçoou o dia que nasceu. Você pega Jeremias, aquele que foi escolhido antes da concepção no ventre da mãe dele. No capítulo 20 ali, ele olha para os céus dentro de uma masmorra e diz, Deus, tu me enganaste, tu me iludiste, tu és mais forte do que eu e eu não prego mais a tua palavra. Davi, por exemplo, venceu o gigante, mas depois a Bíblia diz que Davi estava sendo vencido por um gigante chamado Esbibenob. A Bíblia é clara em dizer, Davi cansou na batalha. Aí teve que vir Absai, um dos seus valentes, e livrar ele matando o gigante. Então, todos nós vamos ter que enfrentar isso, vamos passar por situações assim. Isso é para entendermos inteiramente a nossa pobreza. O que é pobreza? Jesus disse assim, bem-aventurados os pobres em espírito. A palavra pobre ali, tem duas palavras para pobre no grego, que é pitokos e penês. A palavra pobre ali, pitokos, ela dá a ideia de alguém que tem algo. Por exemplo, o que seria um pobre hoje? É alguém que tem um carro, uma casa, isso tem como se manter. Mas a palavra penês é aquele pobre que não tem nada. Depende totalmente para viver de alguém. Quando ele diz pobre em espírito, o que é que nós somos diante de Deus espiritualmente? Pobre. Qual é o sentido disso? É de dependermos inteiramente, totalmente dele. Porque nós nos movemos e existimos por causa dele, né? Então, todo cristão, todo pregador e todo cantor, se ele perder essa percepção, para ele já está num mau caminho. E a perseguição que faz parte do processo, como o próprio Davi foi perseguido por Saul, a perseguição dos irmãos de José também por ele, né? Até ele se cumprir o propósito na vida dele.
como lidar com a perseguição de uma forma madura, de uma forma que glorifica o nome do Senhor. A gente vê que Davi, ele não tocou no ungido de Deus. Ele superou uma grande coisa, mas ele teve que sair de perto, né? Ele teve que sair de perto para viver aquele processo lá longe, até cumprir a vontade de Deus, para ele, né, se assentar no trono. Como que lida com a perseguição, como lidar com esse processo, que também fermenta, que também está no nosso meio muitas vezes, né? No seio da igreja, às vezes, para que a pessoa amadureça, para que a pessoa ame, para que a pessoa, né, se cumpra aquela palavra de Jesus, ame aquele que vos persegue, aquele que os odeia. Então, assim, como lidar de uma forma mais madura para a pessoa que está chegando, que talvez está passando por esse mesmo processo aí de perseguição, né? E é uma perseguição que a gente às vezes nem sabe por quê, mas faz parte do processo da pessoa, que ela vai viver aquilo, né? Nós temos que entender o seguinte, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é. Interessante, ele está falando mais o fruto, ele está falando ali no singular, mas ele vai falar de 9, mas está no singular. Por exemplo, quando ele vai falar dos dons, ele usa a expressão plural. E ele usa a expressão plural para os dons, mas, e é interessante que também é 9, né? Os dons é 9, mas o fruto é 9, mas ele usa singular, porque o fruto está ligado um ao outro. E dentro desse fruto que está ligado um ao outro, que é inseparável, que é dado pelo Espírito ao cristão, tá? Tem a palavrazinha lá, fé. Mas nesse contexto, a palavra fé é fidelidade. É o que está basicamente em Hebreus 11, acredito que é o versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fidelidade é impossível agradar a Deus. Que também está ligado ao contexto de Abacuque, que o justo viverá de fidelidade. Quando eu entendo sobre esse princípio de fidelidade, obediência, eu vou entender que eu tenho que guardar um princípio muito grande para poder viver. O que muitas pessoas têm manifestado-se de maneira errônea diante dessas questões de perseguições, adversidades, é como ela tem enxergado ou alguém tem colocado dentro da mente dela. Por exemplo, tem alguns que dizem: fulano quer puxar meu tapete, fulano quer fechar a porta, fulano quer fazer isso. Quando ele entende que as pessoas têm poder para fazer isso com ela já está perdendo o princípio. Porque quem tem de fato uma chamada, ninguém tem poder contra ela, no que diz respeito a parar. A pessoa pode vendê-la, a pessoa pode caluniá-la, humilhar ela, tentar paralisar ela, falar o que ela não fez, difamar, que é tirar a boa fama dela, mas uma hora ou outra o justificador, que é Deus, sempre vai colocar no lugar certo. Se a pessoa parar e analisar nessa perspectiva, como você falou, de fidelidade, Davi tinha tudo para poder pegar Saul e vencê-lo antes do tempo, mas ele tinha um princípio sobre Saul, e fidelidade e obediência a Deus. Entendendo assim sobre o princípio, fidelidade e obediência a Deus, a gente vai conseguir entender que ninguém pode nos paralisar dentro desse processo, dentro dessas perseguições, que faz parte, não tem como fugir em hipótese alguma, não tem como se isentar em hipótese alguma. Por quê? Porque é o meio que Deus utiliza para nos aperfeiçoar. Romanos 5, Paulo diz que a tribulação produz a paciência. Como diz que a tribulação produz a paciência, a gente não pode inserir na nossa mente, guardar na nossa mente o que não presta, porque uma coisa é certa. Durante o processo, a gente passa situações que o diabo, eu acredito que ou o diabo, ou a natureza caída do homem começa a gerar nele uma percepção errada do ministério. Eu vou chegar lá só para eu passar na cara dele que eu venci. Isso é uma percepção errada.
Porque nós temos que ir para glorificar o nome de Deus. Tem aquela canção, né? Quem me viu na prova e não me ajudou, quando vê. Então, assim, é um resultado de uma alma aflita, de alguém que não está bem com isso. Na verdade, a questão do triunfalismo. Hoje a gente vive muito dentro das canções, das pregações, muito triunfalismo. Tudo centralizando o homem. Infelizmente, o D e o S da história tem sido muito tirado. Tirou o D, tirou o S, ficou só o eu. Os homens estão muito baseados no eu, se esquecendo de Deus. Então, nessa perspectiva, que é a questão de formação de mente, isso é por isso que eu digo que é muito interessante, quem vai nos formar, por exemplo, Jesus diz assim, lá no Sermão do Monte, se você for levar a sua oferta até o altar, e você lembrar que alguém tem algo contra você, faz o quê? Volta, reconcilia com ele, depois é que traz a tua oferta. Já na nossa percepção a pessoa que te feriu tem que vir te pedir perdão. Jesus já está dizendo ao contrário. A pessoa que te feriu, tu ainda tem que pedir perdão a ele. Então o cristianismo é exigente na perspectiva de vivê-lo. E Cristo viveu, então ele nos dá capacidade de viver e suportar dentro dessa perspectiva do processo. E é interessante que é uma inversão, né? Uma inversão para nós que estamos ainda nesse mundo, é uma inversão. Que ele quer ser o maior, seja o menor. É uma inversão. A gente olha de um jeito, achando que está lá no alto, ele tem que estar justamente, né? Justamente lá embaixo, servindo para ser reconhecido no reino como alguém grande, né? E às vezes, assim, até esse conflito de Jesus ensinou muito isso, né? Sobre a gente tá ali, ser o seu menor, né? Se você quer ser o maior, tudo bem, não tem problema. Você quer se destacar, não tem problema. Mas a sua atitude ela é diferente da do mundo. Né? Isso que é interessante, porque às vezes essa canção, quem me viu passar, vai me ver na... Então a atitude já não está numa atitude enquadrada em alguém que está querendo ser o menor, querendo servir, tem alguém, como se diz, tem algum ego dentro dela, não tem? Tem muito, na verdade. Tanto dela quanto daquela do Ainda Tem Vida Aí, né? Tem muitos hinos, na verdade, que eles são muito antropocêntricos. Ele centraliza só o homem. A perspectiva ali é totalmente de enaltecer o homem. Por isso que, infelizmente, nós temos muitos ambientes onde tem muita estrela brilhando. E a realidade é onde a estrela brilha, a ausência do sol da justiça, que é Cristo. Onde os homens brilham, Cristo não está. E a perspectiva atual que nós estamos vivendo é essa. Muitos são medidos hoje, muitos ministérios estão sendo medidos pelo peso da internet. E um ministério ele nunca pode ser medido pelo peso da internet. Porque tem muita gente na internet que em todos os aspectos ele fracassa. Ele fracassa na vida conjugal, ministerial, submissão a líderes. Tem muita gente na internet hoje que não respeita o seu pastor. Outros nem igreja tem. Porque se você pegar um cara que passa 30 dias todo mês viajando, ele tem igreja? Não. Ele não é pastoreado, ele não é mentoreado, ele não é cuidado. Aí pergunta, por que o casamento fracassou? Por que os filhos estão fracassando? Então, a partir que as pessoas começam a ter essa visão muito antropocêntrica, querer a todo custo crescer, eles vão fazer tudo. E eu vou mais além. Hoje, a maioria dos cantores brasileiros, eles são mercadoria de um mercado chamado gospel. Esse mercado gospel, ele faz quem ele quer, a hora que quer, e pode ver que eles cantam o que eles querem. Então, eles vão cantar o que vende ou o que adora. O que vende. Pode ver que tem até bêbado tomando cachaça e ouvindo os hinos hoje. Por que os bêbados não têm dificuldade de ouvir esses hinos hoje? Porque eles são muito psicológicos, ele traz uma paz para a sua alma. Agora pega aqueles hinos antigos que falava da cruz, renúncia, do Coliseu, da morte dos cristãos, para ver se eles vão ter prazer de ouvi-los. Em hipótese alguma. Chega a doer as orelhas, né? Então,
Aquele evangelho de que Jesus falou que é de renúncia está quase escasso. Tem que usar um binóculo para poder encontrar pingos de evangelho em alguns sermões, em alguns hinos que tem por aí. Eu vejo, como se diz, um desafio tão grande que a gente vê a história do Jessé, dando um exemplo, que às vezes o pastor ele perde o controle de poder colocar aquele cara no banco, né, e disciplinar, falar, olha, meu filho, assim, assim, assim. Ele perde muito o controle de muitas coisas, né? A gente tem um exemplo aí do que aconteceu esses dias na rede social, de um evento que ele estava fazendo e aconteceu um burburinho, né? Aconteceu algo, né? E alguém não quis ir por causa da presença dele. E a gente vê que acaba nos submetendo aos princípios da palavra, né? Porque agora conquistou, tudo bem, você conquistou, ou fulano conquistou, mas vamos, como se diz, vamos reduzir a nada, né? Deus que deu, Deus tirou, igual João falou, né? Vamos, como se diz, entender a nossa insignificância. Porque aqui, como se diz, devido, como o senhor falou mesmo, o mercado gospel, ele está tão forte que as pessoas elas perderam a essência muito do reino, né? Da palavra, do reino, né? Do morrer, né? Para que Cristo cresça e eu diminua. Então, assim, eu sei que ainda tem, sempre vai ter os remanescentes, né? Sempre tem homens e mulheres de Deus, sempre vão ter, né? Mas às vezes alguns exemplos que a gente fica observando, né? Que às vezes ainda, não sei se a palavra é certa. Será que alguns momentos, será que nós não criamos um monstro? Alguém que não incontrolável, alguém que, né, que a gente não consegue disciplinar, alguém que a gente não consegue, né, falar, meu filho, eu sei que você conquistou, você venceu, você rompeu, sua vida está bem, você consegue fazer as coisas. Eu acho que na questão disso, falando sobre isso, às vezes a igreja peca em dar lugar para uma pessoa dessa, às vezes. Que eu acho que tinha que passar pelo processo. Porque às vezes isso funciona. Como se diz, o processo sempre funciona, né? Do outro lado do processo vai sair outra pessoa. E às vezes hoje ninguém quer passar pelo processo, né? Conquistei, eu cheguei, eu arrebentei, fiz sucesso. E agora é a hora de eu me humilhar para Deus me exaltar. Não é verdade? Os humilhados serão exaltados. Às vezes, a hora da humilhação, da pessoa passar pelo momento difícil, eu acho que é aí que, às vezes, a pessoa perde até mesmo a salvação. Por causa da soberba. Deus não ama a soberba. Deus rejeita a soberba. Então, assim, a gente tem que lidar, né, até mesmo orar para essas pessoas que se perderam, né? Que se perderam por causa dos valores, que são valores absurdos, né? Que às vezes as pessoas que saiu, talvez andava de ônibus, no outro dia já está andando né? E morando em uma certa situação bem melhor, mas que não consegue devolver a glória para Deus. Sobre essa questão da juventude hoje que está florescendo, a maioria está florescendo sem princípio. Qual é o intuito? Por exemplo, quando eu tive contato com a fé, qual era o nosso anseio e desejo? Para as bocas de fumo pregar o evangelho. Passava a noite no monte, no fim da festa, a gente descia do monte e esperava o povo sair para a gente evangelizar. Qual é o propósito deles hoje? Pregar, cantar para estourar e ganhar muito dinheiro e ser conhecido. Então perdeu o norte totalmente. Por quê? Por causa da imaturidade. Jesus, com 12 anos de idade, eu vou usar essa expressão, ele dava um show de ensino no templo. Mas por que ele não começou o ministério com 12 anos de idade? Porque ele não tinha ainda maturidade para o tamanho do propósito que ele tinha a cumprir nessa terra. Com 12 anos ele não tinha maturidade suficiente. Então ele vai começar com 30 anos.
Então alguma coisa temos que aprender dentro dessa realidade. Aí pega aí um monte de menino e começa a colocar no púlpito. Primeiro, nem maturidade para formar mente de pessoas eles não têm. E a gente não entendeu ainda quem sobe num púlpito de igreja, seja para cantar, porque quem canta, prega. E quem prega, adora. Porque dentro do hino tem uma doutrina que está sendo transmitida da palavra. Então quem assume o púlpito, ele está lidando, ó, por exemplo, formação de pensamento. Porque a partir que eu falo algo no púlpito, a pessoa que me ouviu vai transmitir às vezes para um amigo, para um irmão de casa, para a família. Ou seja, não só é eu que estou ali ouvindo, ele vai levar adiante o que ele me ouviu. E tem muita pessoa despreparada cumprindo um propósito que não deveria cumprir. Quando eu entro em algo prematuro, eu tenho tudo para fracassar. Pode observar que a maioria hoje está fracassando. A maioria, se você pegar, a maioria está fracassando. Por quê? Porque estão entrando prematuramente naquilo que Deus colocou. Simplesmente enxergou o talento nele, disse, não, é isso aí. Isso aí é o cara e a gente vai fazê-lo. E, infelizmente, essas pessoas prematuras que estão adentrando aí, eles estão caminhando para o fracasso. Então, qual é a nossa responsabilidade? Alertar aqueles que estão iniciando. Você tem que entender qual é o real motivo e o real propósito. Porque, por exemplo, você pega hoje, que isso é um alerta muito sério, você pega hoje, fulano, você pode vir cantar aqui, você pode vir pregar, quanto é? 5 mil, 10 mil. Isso é ostentação ministerial. Isso não é propagação do reino de Deus, é propagação do próprio nome. A gente não está levando a sério o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, que o que nós recebemos de graça, nós temos que dar. Eu sei que dentro da perspectiva do contexto, tem tudo, expulsar demônio, curar enfermo e por aí mais. Mas também fala do anúncio do evangelho. Está lá. Então, o dom que eu tenho, o dom que o Senhor tem, o dom que eles têm, foi dado por quem? Por Deus. E o que é que nós fazemos? O que Paulo disse a Timóteo, que ele deveria aperfeiçoar o dom que havia nele. Nós aperfeiçoamos o dom e queremos ganhar em cima do que Deus nos deu. E as pessoas hoje estão tão levando a sério isso, que se você não tiver um preço, parece que você não presta. E isso também é uma coisa que normalmente estraga, né? Estraga a pessoa que está chegando agora e a pessoa pergunta, é incentivada a esse caminho, né? Infelizmente é incentivada, porque o que o senhor falou é muito sério, mas é muito verdadeiro, porque a pessoa acaba sendo incentivada a ir por um caminho mercadológico, né? Se não tiver resultado, eu não vou fazer. E às vezes a obra do Senhor, uns semeia, outros planta e outros regam, né? A Bíblia vai falando, Paulo fala, né, que apóstolo, né? Apolo semeou, né? E ele regou, mas nenhum dos Deus dois é que dá o crescimento. Mas nenhum dos dois é alguma coisa assim, Deus que dá o crescimento. E às vezes a pessoa que chega, passa ali, ele hoje já quer ver tudo acontecer de uma vez só, né? Quer ver todo, ele não quer só plantar. Porque quem planta normalmente talvez nem vai ver o crescimento, talvez. Vai vir outro para vir regar. Então, assim, a obra do Senhor, ela é alguém que plantou lá atrás e nós estamos colhendo os frutos daquilo que alguém semeou, com lágrima, com choro, né? A Bíblia vai levando aquele que levou as preciosas sementes, com lágrima, com choro, voltará com os molhos cheios de alegria. Então, assim, mas esse é um processo que às vezes a internet, tudo que está acontecendo muito rápido, como se diz, é do dia para a noite. A pessoa, ela pula de uma etapa e, vou dar um exemplo do Thales Alberto, chegou uma época que ele a agenda dele estava 70 mil. Né, 70 mil. E aquilo, ele fechava contrato de 1 milhão, isso assim. Então, assim, é desproporcional a uma realidade. Por mais que nós sejamos
né? É desproporcional. Não é uma realidade do reino, né? Chega a ser assustador. Será que é justo? Porque assim, vamos entender. A Bíblia fala do princípio de honra? Sim. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9 que o que vive do altar coma do altar. Eu sou ciente disso. Paulo, falando para Timóteo, diz que aquele que maneja bem ou ensina, ele é digno de duplo honorário. Quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 6, ele vai dizer que aqueles que aprendem com o que ensina, honrem eles com os seus bens materiais. O próprio texto de Mateus 10, que eu citei, Jesus vai especificar que digno é o trabalhador do seu salário. Isso aí eu estou ciente. Mas será que dentro dessa perspectiva de quem está crescendo ministerialmente, é justo você pegar a igreja, passar um mês, 2 meses, 3 meses, vendendo lanche, coxinha, pastel, na rua, de casa em casa, bombom, para levantar um dinheiro, para o cara vir em 30 minutos levar o dinheiro todo da igreja? Enquanto tem pessoas passando dificuldade lá fora, enquanto tem pessoas passando fome, enquanto tem pessoas precisando, isso não é justo. Que evangelho é esse que eu tiro ao invés de eu doar? Né? Você vai ver, por exemplo, Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, Atos capítulo 4, diz que eles tinham tudo em comum. Por quê? Porque eles distribuíam e jogavam aos pés dos apóstolos. Então, a nossa irrealidade hoje, nós temos que formar a mente das pessoas para o propósito do evangelho, de fato, ser seguido. Porque o propósito que está estabelecido. Por exemplo, a pessoa não recebeu uma oportunidade no culto, para qualquer área, já fica chateado, já quer sair da igreja, já se sente perseguido, já se sente que estão querendo restringi-lo, só porque não deram uma oportunidade a ele. Né? Por exemplo, John Wesley, que é considerado um dos maiores avivalistas da história. Quando fecharam as portas da igreja para ele, ele foi pregar nas casas, ele foi pregar nas ruas. Ele nunca teve esse problema. Agora a gente está tão acostumado, acomodado com aquele ambiente que a gente só está fixando naquele ambiente. Eu queria pregar, por exemplo. Eu queria pregar. Tem tanto lugar para você pregar. Tem hospital, tem boca de fumo, tem rua, tem muitos cantos. Agora a questão, a gente só quer pregar se for no púlpito para ser visto pela massa da igreja, pelo povo que está na igreja. Então nós temos que inserir na mente dessa nova geração o que de fato é ministério, o que de fato é viver um propósito de Deus. Não é comprado, não é antecipado. O imediatismo da mídia, da vida, de tudo que estamos tendo hoje, infelizmente ele está conseguindo também infiltrar-se naqueles que têm propósito de Deus e querem a todo custo que aconteça e insiste para acontecer. Alguns chega até a comprar pessoas, manipular pessoas para poder viver. Isso aí, na verdade, não é viver propósito. Isso aí, na verdade, é barganhação, é fracasso ministerial e fracasso em sua vida. E outra coisa que a gente tem que observar, que é muito sério, tem muita gente que Deus chamou para um ministério e essas pessoas que Deus chamaram, elas se perderam dentro da sua própria chamada. Isso. É impossível você estar fazendo a obra de Deus e não estar mais com Deus. É possível você estar fazendo o que Deus quis que você fizesse, mas está totalmente de quem deu aquilo para você fazer. E a gente tem que ter muito esse cuidado de cumprir, às vezes, o propósito e deixar Deus para trás, que Ele é o mais importante do que o que Ele deu a gente. O que o senhor falou foi muito importante, porque eu entendo que muitos desses, como a Vitória e tantos outros que, né, têm um nome, dá para voltar, dá para acertar, dá para corrigir a rota, né, dá para falar, não, eu estou entendendo o mistério, eu dei um passo errado e eu vou voltar. Quando a pessoa reconhece isso, né, porque às vezes a pessoa chega numa festa de um influencer, foi lá pagar para cantar, para pregar e ganha 20 almas e pensa que ganhou, mas não ganhou ninguém, mas na mente dela ganhou.
Mas com isso, talvez, que ela passou na vida dela ou de outros, dá para voltar. Só que a pessoa não quer ser humilde. Ela perdeu o princípio, a humildade do Evangelho, a simplicidade do Evangelho. Para voltar a falar, não, gente, eu errei, eu vim a público aqui, eu errei, porque todo ser humano pode errar. Mas voltar é o que eu acho que é uma coisa muito difícil nesses dias, é aquele cara que foi para o mundo, dando um exemplo de tantos outros, que vai, e depois ele se sente abraçado pelo pessoal de lá, e não quer mais voltar, e começa a tacar pau na igreja, falar isso, falar aquilo, não quer mais voltar. Porque naquela época ainda o filho pródigo, quando ele sente falta da casa do pai, ele volta. Quando ele sentiu fome, ele volta. Mas hoje parece que quando o caboclo sai, artista, esse gospel mesmo que a gente está falando, que sai da igreja, ele é tão abraçado lá fora que ele não sente falta. Tanto recurso que ele tem lá, e parece que a gente fica observando, Senhor, mas... Então, são pessoas que às vezes se perdem na essência de não querer voltar, porque pensa assim, não quer submeter à vontade de Deus, não quer submeter, não quer se quebrantar, voltar para os princípios. E a Bíblia sempre dá a oportunidade para o ser humano voltar. Até mesmo esses todos que eu comentei aqui, tem a oportunidade de voltar. A porta da graça está sempre aberta e corrigir a rota. Mas hoje parece que, devido às circunstâncias, pastor, parece que está tão difícil, né, dessa pessoa reconhecer e falar, não, eu estou errado, eu preciso corrigir a rota, né? E eu vi uma reportagem de algo sobre o Thales mesmo, Thales Alberto, e ele reconheceu, teve a oportunidade de reconhecer que ele estava errado, no caminho que ele estava indo. Isso é muito interessante. No primeiro momento, é difícil, né? Vai o pessoal, mas ele teve a oportunidade de reconhecer. E quando a pessoa vai adiante e volta para trás e reconhece, fala, não, eu passei do limite, né? Eu busquei a glória para mim, eu pensei que eu era o melhor, né? A vaidade foi tomada no meu coração. Então a gente, esse caminho de propósito e processo, a gente vai estar até o dia que Cristo voltar, passando por ele, muitas vezes, porque às vezes a gente, por devido ao coração endurecer, né? O coração de fulano endureceu, Deus fala, não, meu filho, eu vou ter que quebrantar seu coração. De alguma forma, por não querer perder essa pessoa, Deus permite alguma coisa, né, pastor? Situações acontecem. Isso. E se observarmos, o que tem acontecido muito é o que Paulo falou ao jovem Timóteo. Timóteo, ele estava sendo orientado ministerialmente por Paulo. E quando ele chega no capítulo 6, no versículo 9, com mais precisão ali no 10, ele já vinha precavido antes sobre o obreiro não ser cobiçoso a dinheiro. Mas quando chega no capítulo 6, versículo 10, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o que é que as pessoas se perderam na caminhada, infelizmente, que é o que Jesus quis precaver aos discípulos, quando falou que eles não levassem alforje, que ele desse de graça o que recebeu, tal, etc. Qual era a realidade? Era já isso, eles não colocar o dinheiro na frente do ministério. E hoje, por exemplo, você pega, infelizmente, essa é a nossa realidade. O David Leonardo, por exemplo, eu vi um podcast, ele disse que cobrou, parece que foi R$390 para uma pregação. E nesse dia que ele estava falando, ele já estava esgotado. As pessoas estavam pagando R$390 para ouvi-lo. Agora a pergunta é, tem um versículo bíblico só que ampara? Não tem. Agora tem um livro chamado Didaquê, que é dos pais da igreja, os pais apostólicos, que esse livro, ele na verdade ele considera como um falso profeta aqueles que cobram para poder fazer a obra de Deus, né? E por que a maioria não quer corrigir a rota? Por causa disso. Eu falo sem medo de errar. A maioria não quer corrigir rota porque eles ganham dinheiro fácil.
eles vão ali dar uma palestra de meia hora, uma hora, arrasta muito dinheiro. Então, a partir daí, o senhor dele se tornou o dinheiro. Então, para corrigir a rota é praticamente impossível. Porque a partir que o dinheiro domina alguém, ele se torna escravo do dinheiro. E é possível, porque eles levam em consideração, mas eu falei e pessoas vieram à frente se converter. Mas quem convence o homem é o Espírito, e ele utiliza de qualquer situação para poder convencer o homem. Mas não é porque alguém está vindo à frente que dois motivos, pelo menos, podemos pensar. Não quer dizer que, de fato, eles foram regenerados, porque muitos vêm pela emoção, porque a gente vive uma pressão emocional, psicológica muito grande, e as pessoas ouvindo uma melodia de pregação, eles, claro que vão ficar sensível e vêm, é uma das realidades, e a outra, se de fato a pessoa foi regenerada ali, pela confissão do crer, isso aí não anula que a pessoa seja homem de Deus, porque o próprio Jesus disse que naquele dia muitos virão e não, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós anunciamos o evangelho, em teu nome nós expulsamos demônio. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então eu posso profetizar, eu posso pregar, eu posso expulsar demônio, por exemplo. Nós temos um modelo disso na Bíblia, sobre essa questão que a gente está falando. Quem é o modelo negativo? Judas. Em Mateus capítulo 10, eles foram comissionados a expulsar demônios, a curar enfermos e por aí vai. Judas, será que não expulsou demônio? Expulsou. Será que Judas não curou enfermo? Curou. Agora, o mesmo Judas que expulsou o demônio, o coração de Judas estava aberto para o demônio. E o que era que Judas caía? No prazer do dinheiro. É clara a Bíblia. Você vê lá em João 12 o que é que ele diz. Não, deveria pegar isso e dar aos pobres. E o escritor acrescenta dizendo, não é por causa dos pobres. A preocupação dele nunca foi os pobres. A preocupação dele sempre foi o dinheiro, porque ele tomava conta e roubava o dinheiro. Então pode ver que isso não é novidade, as pessoas vender o seu ministério por causa de dinheiro. E a nossa juventude ela tem que crescer entendendo que o propósito é Cristo, a centralização é Cristo, e eu vou mais além nesse aspecto do que a gente vinha falando de hinos e mensagens. Por exemplo, vamos pegar essa Bíblia aqui agora. Você pega essa Bíblia, vamos tirar Cristo dela. Vamos pensar. Tirou Cristo, automaticamente tirou o Pai e o Espírito Santo. A realidade é que os atributos também e os seus feitos vão sair juntos. Não é? Pronto, se eu tirei Cristo, eu tirei tudo da Bíblia. Agora, faz sentido essa Bíblia para mim? Sem Cristo, o pecador vai ser transformado? Sem Cristo, a prostituta deixará de ser prostituta, o alcoólatra deixará de ser alcoólatra, o traficante deixará de ser traficante? Não. E por que é que a maioria das pregações, dos louvores desses caras não tem Cristo? E quando eles inserem Cristo, eles inserem como Cristo fosse serviçal, não como sendo a centralidade do Evangelho. Se a Bíblia não faz sentido sem Cristo, a sua mensagem, o seu hino, sem Cristo também, para mim, não faz sentido. E Jesus vai dizendo, sem mim nada podereis fazer. Então é uma coisa, e a gente, nesses dias, é um desafio, né? Fazer com que essa mensagem chegue aos corações. Só que eu vejo assim que devido está tão corrompido, igual você falou, que é quase impossível, né, tirar isso de dentro deles. No sentido de quando a pessoa se corrompe pelo dinheiro. É difícil, né? Ela vai fechando algumas agendas e vai abraçando as outras agendas que dá relevância. Esses dias eu vi até um vídeo de alguém falando que quando ele está numa agenda que tem uma relevância, numa igreja grande, ele tira foto, ele posta, coloca no Instagram. Quando ele está numa igrejinha, ele nem fala, não marca eu não.
Que desafio essa situação. Porque a mídia, infelizmente, ela tem manipulado a mente das pessoas, né? E está fazendo até as pessoas ter essa alta exaltação, mentir. Porque eu vou falar sem medo de errado. Por que eu digo mentir? Por exemplo, Eliseu Rodrigues, ele é bem conhecido aí na mídia, inclusive eu já estive pessoalmente com ele 3 ou 4 vezes. Não estou falando aqui para mim, eu considero hoje um dos melhores pregadores bíblicos. Vamos usar essa expressão. Para não dizer melhor, usar a expressão bíblico, que tem primado pelas escrituras. Esses dias há um vídeo dele dizendo, junto com um amigo dele, acho que é Elvis o nome dele, esse amigo dele disse que ele não cobrava para pregar. E o Osiel Gomes também disse que ele foi lá e não cobrou para pregar. Tem esses vídeos na internet. Só que quem conhece Eliseu sabe que ele cobra para pregar. Sabe? Se você convidar ele agora, pode ligar para Daniel, que é o assessor dele hoje. Antes era a sogra dele. Hoje o assessor é Daniel, que é o irmão dele, que faz as artes dele e assessoria ele. Ligue agora. Ele não cobra menos de R$2.000 para a região de Goiás. 2.000 fora todas as despesas de hotel, de alimentação e tudo mais. Né? Então está fazendo as pessoas até mentir na rede social. Infelizmente, essa realidade ela tem sucumbido e destruído essa geração. E dentro desse processo que as pessoas enfrentam, elas vivem o processo algumas, têm um propósito estabelecido na vida deles, porque tem um hino que parece que diz assim, se eu não me engano, ele diz assim, quem vive o processo, quem suporta o processo, vive o propósito. Na verdade é o contrário. Só passa por processo quem Deus estabeleceu o propósito na vida dele. Mas tem muita gente que até passaram de fato pelo processo. Mas infelizmente, depois que estão vivendo aquele propósito de Deus na vida deles, eles estão se corrompendo. Não é só a gente incentivar, suporte o processo, viva o propósito. Mas tem uma jornada, porque eu não sei, cada um tem, eu acredito, pela minha experiência, pela Bíblia, quem vive, começa a viver o propósito, eu digo no sentido maior, na sua vida, é mais difícil, sabia? É mais difícil, por exemplo, tem gente que diz assim, é fácil glorificar a Deus com carro, com casa, com dinheiro, com isso, aquilo, outro. É mais difícil. Tem pessoas que quando estão passando por dificuldades, eles são fiéis a Deus. Quando eles recebem algumas coisas, eles deixam de ser fiel a Deus. Por quê? Porque muitas das vezes, sabe o que acontece? O que Deus deu, substituiu Deus. Então, isso aí, isso é real. Isso aconteceu até comigo. Não que eu cheguei a declinar, mas eu tive uma certa dificuldade. Quando um tempo Deus nos abençoou financeiramente muito, eu tive uma dificuldade de conciliar meu ministério com a minha vida financeira. Porque eu foquei tanto no financeiro que se esqueci. Ou me esqueci do ministério. Então, tem pessoas que acham que só é chegar. Mas quando você chegar lá, na verdade, você vai ser mais tentado. Tentado por dinheiro, tentado por mulher, tentado por seus próprios desejos, tentado por barganhar, tentado por não pregar a verdade, pregar o que eles querem ouvir. Você vai ser tentado por muitas coisas. E aí muitos vão desagradar a Deus para poder agradar homens. Então é por isso que é bom a gente esperar, de fato, cada passo, cada detalhe do que Deus tem, para que a gente não possa fracassar. Porque pior do que não viver é começar a viver e fracassar. É um desafio, né? Você estava falando do pastor Eliseu Rodrigues, né? E eu achei que tem em conta o valor que ele pediu, cobrou, só o certo ele não pode falar que não cobra, né? O resto tá tudo tranquilo. E outra, em conta, entre aspas, pelo mercado, pelo né? mercado, você tem em conta. Mas o que eu enxergo? Vou falar uma percepção minha. O que é que eu enxergo? Se o cara, primeiro, cobrar já está errado.
Não tem sustentabilidade bíblica ninguém. Ah, Samuel Procópio, ele estava falando numa live que a Bíblia eu não ganhei de graça. Livro eu não ganhei de graça. Por que eu não posso cobrar? Isso é um argumento sem fundamento. Você apenas está aperfeiçoando o dom que há em você. Mas a base mesmo é o dom que há em você. Então é argumento sem fundamento. Eu não tenho como usar esse argumento para poder. E eu estou falando aqui deles, por exemplo, Samuel Procópio prefaciou o livro meu. Samuel Santos, da dupla Daniel, prefaciou o livro meu. Magno Alves, que é aquele ex-jogador da seleção brasileira, prefaciou o livro meu. Enfim, a maioria que prefaciou o livro meu, eu tenho contato com essas pessoas tudo mais. Porém, eu não, quando se trata da Bíblia, a gente tem que ficar com as escrituras. Se comparar a outros, cobra 20 mil, 10 mil, 30 mil, é ok, algo baixo. Mas porque... Primeiro, não vive o ministério como tem que ser vivido, sem cobrá-lo. Por que ele não cobrou para o Zé Gomes? Simples. Porque ele sabe que lá ele vai dar além do que ele pedia. Agora a questão está, mas biblicamente ele tem amparo para cobrar? R$1 ele não tem. Outra coisa, já que os caras cobram, no mínimo, eu cobro 15 dias de agenda no mês, vou abrir pelo menos 5 dias para as igrejas menores, que gostam de mim, amam meu ministério e querem me levar, mas não tem condição. Eu vou me ofertar, né? Pronto. Então, a partir disso, você só pensa em você, em entrar dinheiro, em enriquecer, e tá... Então, não tem nada a ver com o reino de Deus. Se perde. Né? Então, vamos dizer, o cara cobra. Eu vou dizer que vai para o inferno? Não, mas galardão ele já tem na terra. Né? Eu não sou dono do céu para estar dizendo que ele vai para o inferno, mas o galardão, Jesus já disse que está na terra. Mas se ele quer no céu, por que ele não voluntaria esse período dele? Se eu prego 10 dias no mês, 10 dias eu vou me voluntariar. Né? Por exemplo, eu sou escritor, tenho 10 livros. Tem livros meus que assim, eu vendo 10 e dou 10. Mas isso tem a ver com o ministério? Não, porque é eu que pago ele. Tudo é custo meu. É mais caro do que pregar ainda, porque pregar você só tem o tempo de ir lá. Verdade. Eu sei, você vai disponibilizar 1 hora de ir ali pregar. No livro não, eu tenho um custo para fazê-lo. Mas mesmo assim, eu vendo 10 e eu dou 10 livros do meu. Por exemplo, eu vejo uma instituição que precisa, eu pego 10 livros, vou lá e dou. Venda esses livros e ajude. Ou seja, qualquer propósito que a pessoa tenha, eu vejo a pessoa ter esse propósito. Aí eu sei que ela tem. Eu digo, vende essa quantidade de livros. Então, eu quero ofertar aqui 10 livros para vocês, vocês vendem esse livro, o dinheiro vocês fazem o que vocês quiserem. Então, o reino é isso, não é reter para si. Porque toda pessoa que ela pensa em acumular dinheiro, biblicamente, ela já está caindo na tentação. Verdade. E o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Aqueles que querem ser ricos caem em tentações e em ciladas. É pecado eu ter dinheiro? Não. Mas é pecado eu querer ser rico? É. Porque o meu propósito, seja na empresa, como você falou, que Deus pode prosperar alguém para abençoar o reino, seja em qualquer área ministerial ou o que for, o propósito de eu ganhar dinheiro nunca está atrelado ao ser rico. Está atrelado a glorificar o nome de Deus e cumpri-lo. Qual é, pelo menos, os básicos? Minha família, eu cuidar da minha família. Segundo, que é o principal, cuidar do reino de Deus, porque se o dinheiro meu só servir para mim, não servir para o reino de Deus, para nada serve. Porque se eu disser que eu pertenço a Deus, mas o meu dinheiro não pertence a Deus, alguma coisa está errada. Não tem como eu dizer, a minha vida é de Deus, minha família é de Deus, mas o meu dinheiro não é de Deus. Então tem que estar alinhado a esse propósito, ajudar os necessitados, as órfãos, a viúva, ou seja, as pessoas menos favorecidas. Se o meu dinheiro não tiver esse propósito, só servir para mim mesmo, então eu não entendi nada do propósito que Deus tem para a minha vida ainda. Do reino, né? Interessante mesmo, pastor. A gente está observando que é um tema muito forte, profundo, né? Que a gente vai caminhando nele, decorrendo. E a solução, pastor, para esses dias, o que se deve ser feito? É só fazer novos discípulos, como se resetar e começar de novo? Qual é o caminho
para que haja uma mudança, como levar essa semente de mudança, de diferença nesses dias de hoje? Tem um ditado lá no Nordeste brasileiro que diz o seguinte: de grão em grão a galinha enche o papo. Não sei se esse ditado tem por aqui. Não, tem também. Pronto. Então, o único jeito que se tem é o pouco que você tem acesso e ir discipulando. Por quê? Porque, por exemplo, você pega as pessoas que não têm compromisso com o reino de Deus, nem com a sua palavra, infelizmente, eles têm um poder de influência muito grande. Enquanto você pega, por exemplo, alguém que de fato prega a palavra, que tem seriedade com o que faz, você chega lá, quase ninguém. Agora, quando você vê alguém que está enganando o povo, é assim, ó. Vê a live dos Pix como é? É lotado. Por quê? Porque as pessoas não estão buscando um Cristo que salva, mas estão buscando um Cristo que lhe dá benefício. Então, o que é que eu tenho? A única opção que a gente tem que fazer, aqueles que de fato têm um propósito, crê no propósito, crê que não tem como mudar o mundo, porque estamos caminhando aí no Brasil, infelizmente, é rápido o processo que está destrutivo, mas a gente pode pegar, olhar para a perspectiva do trigo. Ou seja, a gente não pode focar muito no joio, a gente tem que focar no trigo. Porque focando no trigo, o trigo produz pão. Ou seja, as pessoas que você forma, elas vão formar outras pessoas e alimentar outras pessoas. Então, por que muitos não querem? Simples, leva tempo. Formar alguém leva muito tempo. Mas esse alguém, ele vai formar outro, e o outro vai formar outro, e o outro vai formar outro, e assim a gente vai crescendo aos poucos. Mas é bem verdade que nunca foi muitos. Você pegar a história da igreja, por exemplo, Martinho Lutero, foi ele que destacou-se no seu tempo, não foi muitos. Aí você pega John Hus, você pega Jerônimo, você pega Spurgeon, enfim... Se você pegar historicamente Jonathan Edwards e outros mais, nunca foram muitos, mas sempre foram aqueles que estão disponíveis para ser usados por Deus. E eles não tem que estar só disponíveis para ser usados por Deus no Brasil, mas tem que estar disponível a sofrer pela causa, porque vai sofrer muito. Porque as pessoas que estão alienadas, porque é fácil, a coisa mais fácil é um adestramento de pessoas. Se adestrar ela, quando discipula ela, ela se torna tão adestrada que tudo que você fala é verdade absoluta. Então essas pessoas vão lhe retalhar, vão bater sem dó e sem pena naqueles que de fato querem viver o evangelho e pregar a verdade. E eles são muitos, mas do lado de quem está com a verdade, ninguém pode. Só devemos viver a verdade, pregar a verdade, anunciar a verdade e morrer pela verdade. Isso é Cristo que é a verdade. É interessante que os discípulos, eles podiam, né, ele tinha 100 vezes aqui na terra e mais a vida eterna. E a maioria deles abriu mão. Né? Todos morreram e não viveram isso. 100 vezes aqui na terra. Né? Eles perguntaram, Senhor, o que nós vamos, né, ter, o que vai acontecer conosco acerca disso, né? E eles abriram mão, não só eles, e tantos homens que viveram, que foram chamados, morreram por aquilo que creram, né? E foram sementes, né, para que o evangelho pudesse ser chegado. A gente vai observando que é mais, o evangelho é mais, ele cresce, ele se desenvolve quando alguém está disposto a morrer pela causa, morrer pelo reino, de que aquele que está ali, né, às vezes até ganhando o 100%, aquilo que Deus até prometeu, né? Jesus prometeu, né? 100 vezes aqui, mais a vida eterna. E nós estamos observando que poucos estão tendo essa fé de abrir mão dessa porcentagem. Dessa porcentagem ou desse valor para viver algo além, né? Para ser uma semente fértil de verdade, para cair no chão
e brotar e nascer coisas grandes, né? Nessa geração. Vejo que ainda dá tempo para homens como eu, você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, tomar uma decisão de morrer para si mesmo, para que Cristo viva, como o apóstolo Paulo disse, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Jesus disse, aquele que ganha a sua vida, perdê-la. E aquele que perde, por amor de mim, achá-la. Né? Ganhar a vida ali dentro do contexto é viver seus melhores prazeres nessa terra. Porque viver o chamado de Cristo em nossa vida não é fácil as renúncias. Vai ser muito choro, muita decepção, muitas rejeições. Poucos vão acreditar, desvalorizamento vai ter muito, mas em momento nenhum a gente pode desistir, porque repousa sobre aqueles que têm um propósito de Cristo estabelecido na vida dele uma grande responsabilidade. Toda pessoa com uma grande responsabilidade, ele sofre muito, além do normal. Claro que Paulo já havia precavido a gente, né, quando falou para a igreja de Corinto, porque às vezes tem pessoas que confundem entre tentação e provação. Paulo disse na primeira carta, no capítulo 10, que não somos tentados além das nossas forças. Mas, já na segunda carta, ele diz que ele foi provado além do que podia suportar. Tentação está baseada em mim mesmo, nos meus desejos. Provação é o que Deus resolve nos provar. E vai repousar sobre a nossa vida, dentro da nossa responsabilidade, esse sofrimento, essa dor, essas perseguições. Mas o que a gente tem que fazer? Permanecer firme. Porque se tem muitos que estão seguindo o caminho errado, os poucos que estão no caminho certo não podem desistir. E a gente tem que renunciar muita coisa, muita coisa. Por exemplo, só para eu estar aqui em Goiás, eu tive que renunciar minhas lojas que eu tinha lá. Eu tive que renunciar à família. Eu não tenho família nenhuma aqui em Goiás. Nenhuma família aqui em Goiás. Só eu e Deus. Estou quase igual a Abraão. Tive que renunciar ao meu conforto para poder vir para uma terra onde eu não conheço, começar do zero. Desafio, né? É um desafio. Então, quem de fato tem a vida dirigida por Deus, ele sempre vai atender o chamado de Deus na sua vida. E não pode desistir, porque se muitos não desistem, você que tem a chamada de Deus, não pode desistir. Porque apanha muito, sim, mas quem nos sustenta é Deus. Quem nos dá força para prosseguir é Deus. E nós temos que só fazer o quê? Crer. Crer e permanecer. Aleluia. Quero agradecer a vocês que estavam com a gente até agora. Para mim, o pastor Daniel vai voltar outras vezes, se assim o Senhor permitir. Um abençoado de Deus com conhecimento vasto da palavra do Senhor. Uma bênção de Deus, um tesouro escondido que Deus está revelando todos os dias, né? Que Deus possa continuar te abençoando. Pastor, dê suas últimas palavras acerca desse irmão que está na luta, está na guerra, né? O senhor falou aí sobre permanecer, sobre prevalecer, né, diante da adversidade. E esse é o nosso desafio, né? Pessoas que têm o coração firme, essa resiliência, né? De permanecer diante do vento contrário, diante da palavra contrária, diante até mesmo de profecias, irmãos, mas que tem um propósito para se cumprir. Tem que olhar exclusivamente para o autor e consumador da fé. E que o Senhor dê as últimas palavras acerca disso, e também deixe também sua rede social, ali o Instagram,
como contatar, como adquirir os livros do senhor, quais os livros que o senhor tem, quais são os temas, pode falar também sobre isso, porque para nós eu acho que foi um enriquecimento, né? Você ficou até agora porque algo você está recebendo da parte de Deus. Não, amém. Quero que para a pessoa que ela está passando e enfrentando isso, eu vou fazer algo diferente. Normalmente a gente fala, confia em Deus, tenha um foco em Deus. Eu vou fazer algo bem diferente hoje. Claro que isso aí tem que ser feito. Mas o que eu quero pontuar para essa pessoa busque amizades que tenham o mesmo propósito que você. Porque eles vão lhe incentivar na hora que você pensar em desistir. Porque eles pensam igual você. Eles têm o mesmo propósito que você. Por exemplo, Moisés, quem assumiu? Josué, estava junto. Elias, Eliseu, estava juntos. Davi, Jonathan, estava junto. Pedro, Tiago, João, junto com Jesus. Então tem que andar com pessoas que têm o mesmo propósito e a mesma visão que você. Porque quando você pensar em desanimar, ele vai lhe animar novamente. Você vê, por exemplo, que é bom andar com pessoas com o mesmo propósito, que quando na Babilônia teve aquele ocorrido, que seriam mortos tanto Daniel quanto os 3 jovens, Misael, Azarias e Ananias, o que eles foram fazer? Chorar? Não, eles foram orar. Juntou os 4 e disseram, vamos orar. Então, quando estamos com pessoas que têm o mesmo propósito, eles vão nos ajudar em oração, com palavras, e vão nos dar uma mão amiga para poder caminhar, porque eles entendem que todos estão juntos dentro do mesmo barco. Enquanto fora, uns vão te ferir, esses de dentro vão te curar. Enquanto fora, eles vão fechar a porta, os de dentro vão estar abrindo porta para você. Enquanto fora, eles vão querer acabar com você e paralisar, os de dentro vão te levantar e fazer você prosseguir. Então, ando com pessoas que têm o mesmo propósito que você, que elas vão lhe ajudar nessa caminhada. Né? Referente aos meus materiais, eu trouxe aqui um livro de presente do Senhor. Aleluia. Tá? Esse aqui é A Vida de Oração de Jesus, transcrita por Lucas no Lugar Secreto. Esse foi feito prefácio por Gilvan Rodrigues e a sinopse por Samuel Santos, da dupla Daniel e Samuel. Esse é o mais novo lançamento que a gente tem. Eu trouxe para o Senhor de presente. Como que o pessoal faz para encontrar esse abençoado? Eu encontrei aqui, gente, ó. Ó. Eu gosto disso. Oração, segredo da vitória. A pessoa que queira adquirir os nossos materiais, ela pode estar nos encontrando no Instagram. Eu mexo mais no Instagram. Isso, Facebook, né? praticamente, eu não mexo. Pessoas lá que mandam mensagem, passa bem um mês para responder lá. Mas no Instagram, você vai procurar Daniel Gonçalves, com C cedilha, oficial. No YouTube, temos um canal recente, tem 2 meses, que está no YouTube, é da Escola Teológica RPB. Essa sigla RPB é Resgatando o Pensamento Bíblico, que é a nossa escola teológica. Você pode procurar por lá também, que tem lá o link, ou diretamente comigo no contato DDD 81 9 81 23 93 19. São esses meios de você adquirir os nossos materiais. Temos outros disponíveis, como Eles Escolheram o Caminho da Oração, Resgatando o Pensamento Bíblico, Jesus e a Excelência do Amor, e outros mais. Temos 10 exemplares. Gente, o pastor Daniel é diferenciado. Em nome de Deus, o tempo que eu passei aqui com ele aqui agora é diferente, algo do céu, alguém que Deus chamou para essa geração. Justamente o que você deve fazer é abençoar a obra do Senhor, semear neste ministério, abrir as portas, orar por ele, deixar Deus te usar. Bom, entra lá, é Daniel no Instagram. Gonçalves, C cedilha, porque tem alguns que é com S, né? Oficial.
Instagram que vai encontrar é Daniel Gonçalves Oficial. Lá tá todos os livros lá. Isso, tem todos os livros lá. E aí a pessoa entrega em todo o Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Entendeu, né, gente? Deus é fiel. Nós vamos ficando por aqui. Abraço a todos, a irmã Sônia, a todos que estiveram com a gente até agora. Daqui a pouco nós estará completo lá no YouTube. Fica-se na fé. Pastor, Deus te abençoe. Multiplique na sua vida 100 vezes mais, porque Deus é fiel para fazer. Igreja, a paz. Quero agradecer ao Tele Emanuel, a pastora Jéssica, que está acompanhando também comigo aqui. Tele Emanuel sempre aqui na técnica, meu filho. Deus abençoe a igreja. Se Deus quiser, quinta-feira nós estaremos juntos. A paz.